Graça e paz, meus irmãos, amém. Louvamos a Deus. Mais uma semana. E no sábado, nós fizemos um culto ali na praça. E foi uma bênção, né? Com essa bandinha. Agora, abrilhantada pelas irmãs. Mas também eu quero dizer que está aberto para quem quiser participar. Amém? Aqui não tem grupo fechado. O grupo fechado, que vai ser toda a igreja completa, é na glória, porque aí o senhor entra na igreja e fecha, não entra mais ninguém. Também. Mas aqui não. Você tem a oportunidade de participar. E louvamos a Deus por isso. Ok? Abra sua Bíblia, irmão, lá no livro de João. Evangelho de João, capítulo 10. Bem, nosso café também hoje foi bênção. Nunca deixa de ser lições. Amém. Glória a Deus, né? João capítulo 10, versículo 10. Amém? Depois a gente vai para o mesmo livro de João, capítulo 14, verso 6. Aqui Jesus está dizendo: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa. Amém? E em João 14, Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. Amém? Então Jesus é o caminho. Ponto final. Jesus é a única verdade absoluta. E Jesus é a vida. Amém? Como nós cantamos aqui. E hoje eu quero intitular essa mensagem de Jesus Cristo, a fonte da vida. E aí, irmãos, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, andávamos em trevas, estávamos debaixo de punição, aliás, de maldição, e precisávamos de ser resgatados, precisávamos de ter vida, precisávamos de reviver, em certo sentido, ressuscitar dos mortos, para ser vivo para Deus. Mas só através de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo foi o plano estabelecido na Trindade nos céus. Amém? E era a única forma, porque a lei só me deixava em condenação, ela esclarecia a situação que eu estava, mas ela fazia uma coisa boa, apontava para Jesus. Os profetas apontaram para Jesus, os salmistas apontavam para Jesus, até que Jesus veio. Amém? E por que Jesus veio, irmão? Porque nós estávamos em pecado. E eu não poderia, nem religião, nada, nem os profetas, ninguém poderia justificar diante de Deus. A ira de Deus era tão grande que nós seríamos fulminados. Mas para a ira de Deus, por causa do nosso pecado, da nossa injustiça, iniquidade, e também para nos curar de nossas enfermidades, foi preciso que alguém viesse. E só Jesus, porque alguém que tivesse condições de cumprir o que a lei dizia, de cumprir o que os salmistas disseram e que os profetas profetizaram, só ele. E dentre os profetas, o profeta que mais teve visão e que mais teve revelação de Jesus foi Isaías. Porque Isaías mostrou, ele profetizou que Jesus viria, ele profetizou o sofrimento dele, ele profetizou quase que tudo. E aí, não teria outro caminho, a não ser a cruz, como nós falamos hoje de manhã, a cruz, irmão. Veja, irmão, algo que eu ia dizer que passou desapercebido, que alguém ali, não sei aí, tirou o meu raciocínio, aí a gente esquece.
Mas veja, o ladrão foi salvo na cruz. O discípulo se perdeu na mesa. Eu prefiro a cruz. A mesa é um risco para se perder. E Judas se perdeu na mesa. Já era discípulo, embora desaprovado, mas era discípulo. Olha que coisa. E a cruz, o que a cruz representa? Ela representa o cristianismo, que vem de Cristo. E Cristo é aquele que se fez justiça para satisfazer a justiça divina em nosso lugar. E ao mesmo tempo para mostrar o quanto Deus nos amou, de tal maneira que foi dito aqui, que não tem explicação, porque é um amor que não nasceu na cruz, é um amor que nasceu na eternidade e se demonstrou e se declarou na cruz. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Portanto, segundo o apóstolo Paulo, se nós temos que nos gloriar em alguma coisa, é na cruz, porque é Ele que merece toda a glória. Glória a Deus. Amém, queridos? Então veja, Jesus, por diversas passagens bíblicas, aponta para ele e afirma categoricamente que ele é a fonte da vida. E na verdade Jesus é a fonte da vida. Ele não é só a fonte, ele é a essência da vida. Ele não é só a essência, ele é a própria vida. E eu tenho vida por causa disso, você tem vida por causa disso, nós temos vida por causa da vida dele que está na nossa vida, restaurada. Amém? Glória a Deus por isso. Revivida, ressuscitada, porque foi perdida. Nós nos perdemos no pecado, mas essa vida veio e destruiu a morte que estava destinada para mim e para você, e matou a morte e nos deu vida. Aleluia. Glória a Deus. Ele criou todas as coisas existentes nos céus, existentes no Éden, fora do Éden, na terra, abaixo da terra, lá. Ele criou todas as coisas. Mas ele foi algo de extraordinário. Ele nos fez. Nós somos o extraordinário de Deus. Nós somos a coroa de Deus, da criação de Deus. E porque Ele nos formou, Ele não nos criou, Ele nos formou a sua imagem e semelhança. É diferente, irmão. A criação, Ele criou pela palavra, o poder da palavra. Haja luz e houve luz, haja terra, separação entre as águas, haja isso, haja aquilo. E as coisas vão sendo criadas, porque a palavra dele é poderosa. Aleluia! Mas quando chegou em nós, aleluia. Aí eu vou dar a sugestão, sabe? Ele falou, não para pensar, mas para fazer um trabalho delicado, um trabalho que era precioso para ele. Ele tinha que botar as mãos, ele tinha que tocar, ele tinha que elaborar aquilo que estava nos planos dele. E aí ele formou eu e você. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas na hora que formou, éramos apenas um boneco. Mas ele olha e disse, não, porque não é o meu biotipo, o seu, que se parece com ele. Ele disse, eu quero que se pareça comigo. Eu quero que ele tenha a minha vida, para ser semelhante a mim. Aí o que é que ele faz? Sopra. Ele sopra. E aí que é a semelhança. Eu tenho que manifestar em mim todo o perfeito, o caráter de Jesus. Ou seja, os atributos dele, não todos, porque ele tem atributos de Deus que nós não temos, jamais vamos ter, né? Mas os atributos dele. Por exemplo, a gente pode ter domínio próprio.
E aí, irmão, tem muita gente que precisa de ajuda. Mesmo que você tenha razão, você não pode falar. Você não pode dizer. Se você vê uma mulher numa vida regressa e você for dizer, ela pode mostrar você e você vai para a cadeia. Mas ela é, e daí? O que você tem a ver? Porque na hora que você fala, você está discriminando. Entendeu? É muito perigosa. Tem que ter cuidado com ela. Né? É só você ir lá para o profeta Tiago. Profeta não, perdão, o apóstolo Tiago. Você vai ver lá, é uma aula ali. Né? Então, domínio próprio. Outra coisa, mansidão. Mansidão está relacionada à obediência. Porque Moisés que mandava apedrejar, foi tido como o homem mais manso. Porque ele obedecia, ele era obediente a Deus. Entendeu o que é a mansidão ali? Não é você falar baixinho, não é você falar, isso é manhã, isso é manhã. Entendeu? É obedecer a Deus. E aí você vai ver paciência. Eita, Jesus. E a nossa paciência não é só uma paciência limitada que nós já temos. É exercer a paciência, a longanimidade, para a gente suportar as aflições da vida do dia a dia, que às vezes as nossas aflições estão dentro de casa, debaixo do teto onde a gente vive. Às vezes não está ali, mas está lá no trabalho, está em algum lugar, mas está. Nós precisamos. Mas aí veja, irmão, que na questão da semelhança de caráter veio o que? O amor. A primeira coisa que está lá no fruto do Espírito é o amor. E o amor não é o meu. Porque o nosso amor é falho. Nós precisamos exercer o amor de Deus que está em nós. Porque de uma vez por todas, Deus derramou em nossos corações. E aí a gente tem que solicitar dele. E aí a gente exercer. Amém? Então vai entender a questão da semelhança? É muita coisa, não dá para a gente, né? Deixar tudo aqui. Mas veja. Porém, ele mesmo, Jesus, ele nem foi criado e ele nem foi formado. Ele é incriável. Ele foi gerado, é diferente. Ele foi gerado e gerado pelo Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Porque ele, sendo Deus, 100%, mas ele foi o Filho do homem, 100% homem. E isso já foi dito lá no livro de Gênesis, no capítulo 13, verso 15. E Lucas, capítulo 1, e aí você precisa ler todo o capítulo 1 de Lucas, que é do versículo 1 ao 38. Então ele se fez carne, ou seja, está dizendo que ele se fez homem. Ele foi o Verbo. E o Verbo era Deus, estava com Deus, né? E que João vai falar no capítulo 1, verso 1. Então, aquele Verbo, ele é a palavra. Por isso que a gente diz que a Bíblia é a palavra de Deus. É Jesus Cristo, a palavra escrita. E o Espírito Santo vivifica a palavra. E por essa palavra vivificada pelo Espírito, que gerou vida em nós, que habita em nós, nos dá vida. Glória a Deus. Uma pesquisa aponta mais de 500.000 pessoas que pesquisam mensalmente sobre o significado da vida no Google. Aquele que eu disse que vocês conheciam do livro, lembra? Ele de novo aqui. Vamos lá. Quer saber o significado da vida? E aí, com base nisso, nessa pesquisa, nisso tudo aí, vamos considerar o significado da vida mediante duas palavras gregas para esse fim. E a gente encontra essas palavras onde? Nas Escrituras, no Novo Testamento. Não sei se a pronúncia é essa, vou jogar aí, né? Kushê, né? Que significa vida natural, criada. E a outra palavra é Zoé, que quer dizer vida eterna de Deus, vida sobrenatural.
E aí é possível eu ter puxei, vida natural, mas não zoei, vida eterna. Então isso quer dizer que biologicamente eu posso estar vivo, mas espiritualmente está morto. Nós estávamos mortos. Jesus, através da cruz, nos vivificou. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus por isso. Então hoje eu ainda estou aqui. No puxei, vida natural, mas também eu tenho zoe, vida eterna. Oh, glória! Você tem zoe, irmão? Você tem, irmão? Vida eterna ou não? Eu não canso de dizer. Se você disser para mim, eu já sei que isso e não interessa, não, você fica sabendo de novo. Porque eu tenho. Quanto mais eu falo, mais eu me reafirmo. Mais eu não permito que a fraqueza me venha para eu duvidar disso. Porque na hora que o crente dúvida, ele vai cair, sabe aonde? No esmorecimento. E acaba se desviando da fé. É isso que tem acontecido ao longo dos anos. Deus é a fonte abundante da vida espiritual. Por isso que em Gênesis, no capítulo 2, verso 7, diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Mas olha o que é que vem depois: soprou o fôlego da vida em suas narinas, e o homem se tornou ser vivo. Então se tornou vivo porque Deus soprou a vida. Ele é a fonte da vida. Nós somos criados, irmão. Eu usei a palavra criado aqui, mas já expliquei que é. Fomos formados por ter esta vida habitada em nós. Essa vida que veio através do sopro, assim como a água enche o poço, Deus habita no templo, ou seja, o sopro da vida de Deus nos enche. Glória a Deus. Amém? Às vezes a gente diz que a gente é o que do vaso. O vaso tem que estar cheio, tem que estar fita. Para ser cheio de Deus, irmão, não tem outro caminho. Oração, meditação na palavra. Amém? Porque a palavra também ela tem uma representativa, né, ou uma simbologia de água. Assim como eu tenho sede e preciso encher, né, numa linguagem nossa, o bucho de água, minha alma também tem sede. Ela é um poço que precisa estar cheio do Espírito, da palavra, da oração que traz o poder, que traz o fogo do Espírito. Foi cantado aqui no canto. Amém? Glória a Deus por isso. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 6, verso 19 e 20, ele vai dizer: vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Em uma pergunta ele faz 3 interrogações. Ele está dizendo: vocês sabem. Aí ele está questionando por causa do procedimento que eles estavam tendo. Aí ele começa dizendo: vocês não sabem? Depois ele vai dizer: vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honre a Deus com seu corpo. Vocês foram comprados por preço alto. Está entendendo, irmão? Hoje eu vi sentado na mesa conversando com o padre. Ele numa ponta ou na outra. Aí depois, num certo momento, eu vim, os apocalipse tem perto dele. Eu vi umas coisas dele. Interessante que ele foi lá dizendo para mim: quando eu tinha 14 anos, eu vim do sertão e ajudei a igreja do Cristo. Olha só, e quase perdi, porque ele se converteu e ficou lá. Mas eu, né? Aqui de brincadeira. Na Patajai, viu? Aí eu sei que aí nós conversamos bastante. E ele falando para mim uma série de fatores, né? Não tem aqui, não tem ninguém. E ele disse que muitas vezes sentia e ser vontade de desistir. Mas não aceita.
Aí ele disse, estou pensando em fazer uma carta. Aí ele disse, pois faça. Né? E no final o senhor bota assim, irrevogável. E foi uma conversa assim, muito tranquila. E eu disse para ele também, né? E ele começou a falar de sofrimento, de luta. E esse eu sempre passou também, tem. Muitos padres que já cometeram suicídio, né? Pastores também, eu digo que vai cometer ainda. Muitos doentes. Você sabe que tem um dia aqui que eu viajei para ir tratar com um que estava depressivo. Né? Por quê? Porque eles são seres humanos. Eles também se emocionam, são afetados nas emoções. Não é? E eu disse para ele, aí eu disse isso aqui. Esse que está em Coríntios 6, eu não tenho autoridade sobre mim, porque eu não sou domínio. Porque se eu fosse, a coisa era outra. Por exemplo, eu poderia ter seguido na minha profissão, né? Por aí vai, até a testemunha aqui. Não, não. Alguém me comprou um alto preço e disse para mim, você agora é meu, você é meu servo, você é meu escravo de orelha furada, você não vai fazer o que você quer, o que você sonha, você vai ver para mim, vai fazer o que eu mandar e vai viver daquilo que eu lhe sustentar. Eita, irmão, você está pensando que é fácil? Não vai entrar nesse método, não. Deixa eu pular essa história. Né? Então veja, nós precisamos apresentar todos os dias gratidão àquele que nos fez de maneira espantosa e maravilhosamente. Como disse Davi. Davi dá uma declaração. Ali foi uma inspiração divina, só pode. E eu vou pegar só do versículo 13 ao 16. No Salmo 139, ele começa dizendo: o Senhor criou todas as partes internas do meu corpo. Olha, essa versão aqui é a NVT, nova versão transformadora. Aí ele vai dizer: uniu todas essas partes para formar o meu corpo. Você foi feito, irmão, por parte, pedacinho. Deus poderia dizer assim: haja um homem, e apareceu um boneco. Mas ele não, ele foi parte por parte. A Bíblia diz que, em certo ponto, alegoricamente, simbolicamente, que ele é o oleiro e nós somos o barro. E que o oleiro bota a mão no barro e vai dando forma, e vai dando forma. E chegou você e eu, aleluia. E aí ele soprou, aleluia. E aí você, somos seres viventes, aleluia. Nós somos os oleiros de Deus, aleluia. E Davi continua: enquanto eu ainda estava no ventre de minha mãe, agradeço ao Senhor por me ter criado de maneira tão perfeita e maravilhosa. Suas obras são maravilhosas e eu sei disso muito bem. O Senhor conhecia perfeitamente cada osso do meu corpo, que estava sendo formado enquanto eu ainda estava no ventre da minha mãe, como a semente que cresce debaixo da terra. Antes mesmo de o meu corpo tomar forma humana, o Senhor já havia planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no seu livro, antes de qualquer um deles existir. Antes que você viesse, antes que você nascesse, a sua história já estava escrita. O dia do nascimento, implicando hora, né, minutos e segundos, e o dia do fim da vida aqui. Agora a pergunta é: você vai continuar numa vida eterna aonde? Aonde? Deixa eu dizer uma coisa aqui, não se ofenda não, porque eu tenho responsabilidade. Se você não nasceu de novo, para nascer, viu? Confessa a Jesus como teu Senhor e Salvador, creia nele, entrega a tua alma. Não entrega para mim não, porque eu não tenho nada a ver com isso. Não entrega para o Eterno, eu também não tenho nada a ver com isso. Porque só ele salva, é com ele. O negócio é com ele. Deixa eu lhe dizer uma coisa, porque eu digo isso. E aqui eu estou duvidando de ninguém. De ninguém. Mas tem muita gente religiosa dentro das igrejas. Igreja, eu estou falando diversidade de denominações. Eu conheci uma pessoa, uma tia minha, creio que há mais de 30 anos, mas não tinha nascido de novo.
Aí um dia, numa pregação de uma missionária, ela foi na frente e deu sua vida. E a crente está com 88 por aí. Viu? Salvação é coisa séria. Tem que nascer da água, a palavra e do Espírito. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Portanto, se Ele nos formou de forma tão cuidadosa e maravilhosa, presta atenção nisso aqui. Também dessa mesma forma, Ele cuida de nós hoje, de maneira que devemos esperar, crendo que Ele cumprirá todos os seus propósitos em nossas vidas. Por isso, confiemos no melhor que Jesus já fez, e o melhor que Jesus está fazendo, e o melhor que Jesus fará no seu tempo perfeito. Viu? Se Ele me fez, quantos Ele cuidar, me deu vida, por que Ele não pode cuidar de mim hoje da mesma forma? Vai. E eu acho que Ele vai cuidar bem mais. Porque não é de sem pecado, o camarada, né, pisou nas bolas, né? Errou, e a gente está pagando o pato. Aí agora que a gente tem, né, ou está na fase adulta, a gente sempre é tendente a endurecer o pescoço. E aqui a gente pensa, irmão, tem muita gente aí que a turma diz desigrejado. Não, é desviado do Evangelho de Jesus Cristo. O lugar do crente, irmão, exceto no momento de trabalho, é estar na comunhão dos santos. É Bíblia, viu? É Bíblia. O que você vai fazer com isso? O problema não é dele. Só tem duas coisas para eu não estar na comunhão. Só se eu tiver cama mesmo. Mas se eu puder andar aí de corpo. E a outra é só se eu estiver fazendo a obra. E aí eu vou cuidar. Aí vocês não me veem aqui. Bora isso. Vem? Então vejam. Aí por isso que o salmista vai dizer, baseado nessa segurança de como ele foi formado e que o Senhor fez pedaço por pedaço, depois parte por parte e juntou. E aí ele vai dizer, salmista, é por isso que espero o Senhor agir. Na sua palavra coloco as minhas esperanças. Outra versão diz, aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda e espero na sua palavra. Salmo 130, verso 5. Eu, na hora de digitar para ser batido, não coloquei, porque vai estar aqui na caixola. Viu? Salmo 130, verso 5. Vamos, irmão. Não saia daqui hoje, sabe? Com um neném, jeito de menino. O Senhor não me ama, o Senhor não me ama, porque a gente é isso aí. Você não vai dizer que não, porque é. Porque, às vezes eu estou aqui de menino buchudo, jeito de menino, não é? Porque quando vem as lutas, sabe? Deus sabe. Então, a minha maior luta é quando eu falo com ele e ele simplesmente fica no silêncio. Aí o silêncio dele me perturba e não é brincadeira. É uma luta. É uma luta. Não é? Até que ele sabe uma coisa, Senhor. Ele vai te louvar e te adorar. Porque essa guerra lá a gente perde, irmão. E não é o caminho que o Senhor quer. Amém? Aí, irmãos, dando continuidade. Adãozinho se rebela. Foi rebelião, irmão. Não foi uma simples desobediência. Foi uma rebelião. Por quê? Uma simples desobediência só está ajudando para mim. Mas uma desobediência em escala maior é uma rebelião porque atinge outros. Então, foi uma rebelião que atingiu eu e você. Toda a humanidade foi atingida. Toda a criação toda foi atingida. Mas o amor do Senhor é tremendo. Né? E essa narração está lá em Gênesis 3, verso 1 a 7, que diz assim: a serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Olha só,
Você prestou atenção que o texto disse que era um animal selvagem, mas o homem tinha domínio. Mas se deixou foi dominado por ela. Inverteu os papéis. Né? Então, certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Você viu agora que ela fez? Você só falou de uma árvore, do bem não, mas ela disse de nenhuma. E jogou uma interrogação, a pergunta para ela, jogou a bomba na mão dela. Aí ela sabia, ela não é inocente. Olha só, ela responde: podemos comer do fruto das árvores. Respondeu a mulher. E continua: é só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Olha, Deus disse, olha como ela sabia, os detalhes da resposta dela: não comam, nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. Nem tocar. Aí vem a serpente. É claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. Aí diz assim, a mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Opa, então ela mudou. A fala da serpente é assim que Satanás faz. Satanás lança, ele muda o seu entendimento. Ele traz uma ilusão para a pessoa. E tem muito tempo caindo nessa ilusão. Não é? E vai e peca. Então, mulher filho, mas você sabe, já mudou. Seu fruto parece ser muito delicioso. Sabe uma coisa? Eu quero ter essa sabedoria que Deus tem. Assim, tomou o fruto e o comeu. Depois deu ao marido que estava com ela. Eita, coisa aqui. Olha o detalhe. Pense no camarada que foi relato. Do lado dela. Sabia muito mais do que era. E a ordem não estava sobre ela, estava sobre ele. Ele era o sacerdote do lar. Ele tinha que dizer: você não vai nem tocar. Sabe uma coisa? Pode dizer: olha, e vem cá, vamos embora daqui. Não. Ele deixou ela conversar, deixou ela pegar tudo, recebeu e comeu. Ah, Adãozinho. Ladrãozinho. Esse aí tem para dizer, né? Está vendo aí a razão aí, irmão? A desgraceira do mundo, pecado, irmão. Adão não é culpado. Ele foi perdoado. Toda a culpa dele foi sanada. Mas arrependeu. Essa símbolo da desobediência. E aí, naquele momento, e ele comeu, também comeu. Naquele momento, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira, umas das outras para se cobrir. Ou seja, a partir dali, o pecado entrou. Até então, não tinha entrado, mas na hora que ele comeu, entrou o pecado. E aí, eles passou a enxergar pecado. E o pecado foi tão violento que eles procuraram se esconder. Primeiro procuraram, como diz o texto, se vestir, porque viu que antes aquilo que era santo agora não era mais. E aí o que é que ele vai fazer? Para se esconder. Porque entrou o quê? O medo. O medo de Deus. Ele. Tem muita gente com medo de Deus. Sabe que tem muita gente com medo de Deus? Não sirva a Deus com medo. Sirva em resposta ao amor dele. Bem? Então veja bem. O que aconteceu aí? A humanidade toda foi contaminada. Cortaram, o Senhor foi cortado
esta fonte de vida. Foi cortada. Um espaço vazio se instaurou no coração. O poço perdeu sua nascente e o templo perdeu seu Deus. Lembre-se que eu citei aqui que nós somos um templo de Deus. Se você quer que Deus não esteja alegre com você, se manifestando em você, é só você dar o pecado. O poço fica vazio de Deus. Mas Deus fez eu e você. E construiu um tempo para ele habitar. E ele habita pelo Espírito Santo também. E tudo isso por causa da cruz. Mas o homem veio. De onde ele veio? Ele veio da Galileia. Ele veio cheio de Zoe. Ele veio cheio de vida eterna. Ele veio cheio da vida sobrenatural para trazer para nós. Aleluia. Glória a Deus por isso. Por isso que lá em João capítulo 1, verso 3 e 4 vai dizer: por meio dele Deus criou todas as coisas, e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e a sua vida trouxe luz a todos. Deixa bem claro. Então Jesus veio para as ovelhas, a fim de que elas tenham Zoe. Ele foi bem claro sobre sua missão. Está aqui em João 10:10. A missão dele era que, irmãos, eu vim para lhes dar vida e uma vida plena que satisfaz. Essa aqui é outra versão. Ele veio para me dar uma vida que nos satisfaz. Ou seja, todo vazio que foi causado, agora é preenchido. Deus preenche o nosso vazio. A nossa alma é preenchida por Deus. Sem Deus não. Por isso que a gente tem que olhar para os problemas, enfrentar, ser consciente dos problemas, mas não permitir que os problemas venham nos encher, de maneira que a gente, digamos assim, eu me encho dos problemas porque expulsei Deus. Fonte da alegria, fonte da satisfação. Não, não estou dizendo aqui que você não vai sentir os problemas. Não, você vai sentir, mas você é responsável, você vai lutar em oração, você não vai deixar que os problemas lhe sufoquem, você não vai deixar que os problemas lhe afoguem. Não, não, irmão. Nós estamos acima disso em Cristo, aleluia. Sentindo, é verdade, porque Jesus estava acima de tudo, mas ele passou por tudo, passou pelo sofrimento, né? Coroa de espinho, ele foi escarnecido, cuspiram nele, arrancaram sua barba, bateram nele, enfim, toda a história você sabe o sofrimento dele. Ele passou, mas nada daquilo dominou ele. Glória a Deus. A cruz não segurou ele. Aleluia. Ele desceu a cruz, ou na cruz. Ele desceu a morte, mas a morte não teve poder. Ele desceu a morte. Ele foi na morte para matar a morte e para dizer que ele é Senhor, e é Senhor da vida. E ele ressuscitou ao terceiro dia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ele prometeu para aquele que acreditar, ou aqueles que acreditassem nele, que rios de água viva jorrariam do coração. Pois as Escrituras declaram que rios de água viva brotarão do interior de quem crê em mim, disse ele. E que ele traria o Pai para habitar no seu interior, ou seja, em nosso interior. Por isso que Jesus em João 14:23 ele vai dizer, respondendo à pergunta do discípulo, ele vai dizer: quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará, e nós vivemos para morar nele. Viu aí? A bondade mora em mim, manifestada pelo Deus do Espírito Santo. Você perdeu o grande sangue dele também. Eu? Isso é bom, irmão. Você vai dizer de alto bom som, para que as trevas, o capeta, o diabo, esse infeliz, esse cão do inferno, escute, e muito bem. Eu tenho um dom. Meu dom está escrito no livro da vida. A
tem dado glória em mim. Em mim também. Acabou-se. Aleluia. Jesus veio para liberar a água do poço. Foi cantado aqui. Aquele que tem sede da água de Cristo dá. Aleluia. Terá em si que jamais. Olha, a gente canta, irmão. Mas não fique só no canto. Não é emoção no momento do canto. Deixe isso adentrar na sua alma, no seu coração. Deixe aquilo se guardar aí. Amém? Jesus veio para liberar a água do poço e para habitar novamente o templo de nosso coração, com a vida sobrenatural de Deus. Ele começa a agir em nós para que obedeçamos à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos lá de Filipos, ele vai dizer no capítulo 2, verso 13: pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizar aquilo que é do agrado dele. Nem por minhas forças eu consigo agradar. Mas Deus me dá poder para eu agradar a Ele. Veja que ponto, moço, né? Deus nos ama. Porque se Deus deixar, a gente não vai não, irmão. Mas Ele vem e derrama poder. Aí aqueles que percebem, discernem, né? Pega esse poder, aumenta o desejo e satisfaz o desejo com o poder de Deus. E aí vai fazer a vontade de Deus. Glória. Aleluia. Jesus não nos dá apenas vida eterna de Deus, vida sobrenatural, mas poder para cumprir a missão que nos foi entregue. Deu para entender? Ele não me dá só a vida eterna, a vida sobrenatural, para eu viver numa rede de balançando. Diga, eu tenho uma missão que Deus me deu. E eu vou cumprir. Agora diz o seu irmão, cumpra a sua. Aleluia. Oh, glória. Louvado seja Deus. Encerrando, irmão. Sendo assim, o significado da vida é viver com Deus. É ter a sua vida em nós e permitir que Ele se manifeste, ou seja, venha a ser conhecido por nosso intermédio. Portanto, a vida é uma dádiva de Deus, um bem precioso. Deus é a fonte de toda a vida, e sem Ele estamos perdidos, essencialmente mortos. Mas Jesus veio nos libertar do poder do vazio, da morte, oferecendo a possibilidade de Zoe, vida eterna, a todo aquele que crê nele. Então, meus amados, confiemos no cuidado do Senhor, confiemos no seu imenso amor. Esse amor que não é um amor temporal, é um amor contínuo, é atemporal, é eterno. Esse amor está contínuo ou continuamente em todos os momentos de nossos dias, de nossa vida. Por isso que o salmista, no Salmo 42, versículo 8, ele vai dizer: mas para vencer tudo isso, conceda-me, Senhor, o seu amor cuidadoso e constante de dia. E durante a noite quero cantar em seu louvor e orar ao meu Deus que me dá vida. Aleluia. Olha que coisa linda. Eu quis ir para fantástico. Ei, lá cheguei em casa e vou procurar o fantástico. Não está lá não, viu? Está na palavra. Louvado seja Deus. Que maravilha. Ah, vocês não sabem como eu fiquei feliz quando eu terminei esse trabalho. Fiquei feliz. Espero que você também. Vamos ficar de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Fala seu irmão, que bom que você veio.
obrigado por aquilo que o Senhor fez por mim, na orientação, daquilo que o Espírito me fez, ó Deus, como instrumento nessa noite, com a intenção de nos despertar, fortalecer, alegrar o coração, e sair daqui mais firme no Senhor, e alegre com o Deus a quem nós servimos, aquele que nos salvou, aquele que nos ama, aquele que tem cuidado com zelo, ó Deus, um zelo maravilhoso, porque o Senhor nos fez com propósito. E eu sei que nós estamos no caminho do propósito de Deus, e nada vai impedir os propósitos de Deus na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o teu nome, Senhor. Essa palavra, Senhor, possa estar dentro de nós e possamos ruminá-la, edificando e fortalecendo nossa alma. Assim, Senhor, eu quero te agradecer. Toma conta de nós, Senhor. As coisas que muitas vezes vêm de encontro e que traz transtorno, traz tristeza à nossa alma, muitas vezes quer roubar a esperança que temos em ti, a alegria do Senhor, mas a alegria do Senhor é nossa força é. Senhor, repreende toda a ação do adversário. Senhor, esta luta, ó Deus, eu não posso vencer. Por isso, Senhor, eu quero dizer, eu entrego em tuas mãos. Entregue em tuas mãos. E dê a graça para esperar, confiando no teu tempo, que é perfeito. Louvado seja o teu nome. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Podem sentar, irmãos. As crianças vão fazer uma apresentação. Não sei se elas já estão prontas. Alguém pode dizer se as crianças já estão prontas para apresentar? Veja aí, né? Bom, enquanto isso, alguém fez aniversário essa semana? Alguém aniversariou? Eu disse, Cristiano, se empolgaram comigo com a missionária, esqueceu de tudo. Mas não se preocupe, não. Vem aqui logo, rapidinho. Vem, missionária, vem orar aqui para ele. Pai, Senhor, irmãos. Senhor, nós te louvamos pela vida do teu servo. Obrigado porque até aqui o Senhor tem sustentado, fortalecido e abençoado a sua vida. O Senhor lhe conceda saúde, graça. O Senhor o abençoe no seu trabalho, como pai, como esposo, aqui na igreja, que ele possa frutificar. Deus, para a glória do teu nome. Concede ao teu filho o desejo do seu coração, que tudo seja feito de acordo com a tua vontade. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos se apresentar agora. Beleza? Então pode chegar aí com as professoras. Né? Aqui, ó, aqui na frente. Na frente. Para todo mundo ver. Passa Samuel aí. Quem vai falar? Vai não?
diaconismo que estão escalados hoje para nos auxiliar na ceia, pastor Carlos, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, esse pão aqui parece com esse, mas não é como esse. Esse daqui não se come, mas esse se come. Foi a missionária que fez. Está me perguntando aqui. Mas nós vamos partir, né? E vai ficar aqui metade aqui. A comida vai até você vai tirar o seu pedaço. Você que é batizado nas águas, você que já confessou Jesus como seu Senhor Salvador, amém? Aí você pode participar conosco. É o que a Bíblia recomenda. Portanto, eu vou estar orando pelos elementos do partir o pão, e vocês aguardam o pastor ministrar o momento em que a gente vai participar do pão juntos. Amém? Pai, eu quero apresentar a Ti o pão que simboliza o corpo de Jesus, o vinho que simboliza o seu sangue, e que são elementos naturais, cotidianos, que faz parte do nosso alimento, mas que agora, pelo poder da oração, nós trazemos como símbolo do corpo e do sangue de Jesus, corpo crucificado na cruz e sangue derramado na cruz, para satisfazer a justiça de Deus e demonstrar o amor de Deus, amor infinito por nós. Por isso, em Jesus fomos justificados e lavados e redimidos pelo sangue dele, selado pelo Espírito Santo e nosso nome escrito no livro da vida. Bendito seja o nome do Senhor. Nós consagramos para este momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Já não foi caído, ele partiu o pão, deu graças, né? E disse: isto é meu corpo, que é entregue por vós. Metade. Pode não. A gente não vai nem completar, né? Tá bonito, hein? Não é? Nossa. Vou pegar um pouco. Com dedo no chão, ouvindo os fariseus a me falar da lei de Moisés. Ele pegou pra mim a peixe.
do Senhor aquilo que também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. Aleluia. Em memória do Senhor, como o pão. Aleluia. Depois de ter ceado do pão, tomando o cálice, erguendo, Jesus diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Glória a Deus. Aleluia. É nessa aliança que eu estou. Aliança de sangue. Glória a Deus por isso. Então ele vai dizer: bebei dele todos, em memória de mim. E o apóstolo Paulo disse: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Levamos a memória do Senhor até que ele venha. Glória. Aleluia. 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 Em silêncio, nem as aves cantavam, nem o som se ouvia. Maria olhou a tumba vazia e ninguém se lembrou que era o terceiro dia. A tampa do túmulo estava caída, o mestre já tinha voltado à vida. Onde está o meu mestre? Gritava Maria, e o respondeu. Uma voz conhecida se fez ouvir. Quem estão cuidadas, Maria, fiquem aqui. Ao teu lado estou. Estou vivo, vivo estou. Glória a Deus. Glória. Não sei, só um pouquinho. Vai ver os avisos. Amém? Da semana. Está no coração,
Bem, irmãos, vamos colocar de pé. Rapidinho a missionária vai dar um aviso. E eu recebi o aviso agora.